Fala, fiel! Saudações corintianas, meu povo! Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal, o Giro de Notícias, para você ficar por dentro das últimas do Coringão. Coringão que segue à procura do seu executivo de futebol e as últimas notícias, negociação avançada, perto de anunciar Bruno Spindel, que teve uma passagem pelo Flamengo. Inclusive já falamos dele aqui, mas vamos dar uma atualização sobre Bruno Spindel ser o novo executivo do Corinthians. E não para só por aí, hein? Podemos também ter, quem sabe, a primeira contratação da era Bruno Spindel, Savarino. O craque Neto diz que o Corinthians tem interesse no meio-campista, bom jogador, Savarino, que atuou no Botafogo na última temporada. Mas para isso, primeiro tem que pagar o transfer ban, né, Osmar Stabile? Enfim, vamos resenhar, vamos bater um papo aqui e você já sabe, gosta desse conteúdo? Curte, comente, compartilha, se inscreva também aqui no nosso canal, nos ajuda a chegar aos 100 mil inscritos e depois da vinheta a gente começa com um vídeo no canal Mano Brito, beleza? Então vai lá e roda a vinheta. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. É isso aí, família. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, né? Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Espero que tenham todos passado uma virada, né? De Natal do dia 24 para o dia 25 e o dia 25, dia do Natal. Espero que tenha passado tudo bem aí na casa de cada um de vocês que estão me assistindo. Mas vamos falar, né? Desse Coringão, campeão da Copa do Brasil, corintiano passou o Natal feliz, muitas brincadeiras, memes, muitas camisas do Corinthians de presente. Só que temos que pensar agora, já na próxima temporada, né? Dia 11 de janeiro. Começa Paulistão, tem Supercopa, tem Brasileiro. E precisamos ter um elenco para isso. Fabinho Soldado não é mais o executivo de futebol do Corinthians. E nos últimos dias, alguns nomes foram ventilados, porém, Bruno Spindel parece que, disparou na frente e, pelo que eu tô lendo e tô tirando a minha conclusão, parece que é o cara que vai fechar com o Corinthians. Vou trazer aqui uma informação para vocês de dois pontos, tá? A do GE e depois acho que a do PVC. A do GE traz que o Corinthians avançou nas conversas para ter Bruno Spindel como diretor executivo. A diretoria trata o tema como urgente, lógico, né? Depois de não ter conseguido ficar com o Fabinho Soldado, tem que ser urgente mesmo. E busca uma definição rápida para evitar instabilidade no departamento. Livre no mercado desde agosto, Spindel ganhou destaque no Flamengo a partir de 2019. Antes dele, o Timão consultou outros nomes, como Alessandro Brito, do Botafogo, mas as tratativas não evoluíram. Então, com o Bruno Spindel, tudo parece que vai ser diferente. Aquele feeling que a gente tem é o nome. Não tem, por enquanto, outro nome. É o nome dele. E o PVC trouxe uma informação que o Corinthians deve anunciar, né, o Bruno Spindel como novo diretor de futebol até o fim desta semana. O contrato, 1 ano, com um salário menor do que era o Fabinho Soldado. Havia concorrência do Cruzeiro, mas a preferência foi pelo Corinthians. A missão de Spindel será montar o Corinthians de 2026 e participar da reformulação financeira do clube. Então o PVC vai muito mais além, né? 1 ano de contrato, com um salário menor do que o Fabinho Soldado. O Cruzeiro estava na parada, porém, a preferência foi pelo Corinthians. Lógico, oficialmente, o Corinthians não vai falar nada, até que o acordo seja fechado, mas vocês sabem como é que funciona, né? Mercado da bola de jogador, de treinador e até mesmo o mercado da bola de executivo. Os jornalistas vão por esse caminho. Todas as coisas que eu acabei lendo, né, nesses dia 24, dia 25, vai muito nessa linha. Alguns nomes especulados, o Marcos Braz tinha ganhando força nos bastidores, porém, o Bruno Spindel parece que deu, sabe, aquela coisa de
Ibope que subiu, parece o Bruno Espínito, bum, subiu. Então agora é aguardar até o final da semana para ver se o Corinthians anuncia, e tem que ser o mais rápido possível para que a gente não perca tempo no planejamento de 2026 com o Bruno Spindel, que tem uma passagem boa pelo Flamengo, foi campeão. O Marcos Braz era o que mais aparecia, né? O Marcos Braz talvez seja o cara mais folclórico, e o Bruno Spindel ficava um pouquinho lá, sem tantos holofotes. Ele aparecia também, mas não era o rosto, né, do futebol do Flamengo. O rosto, quem a gente via nas entrevistas, quando havia alguma discussão, era sempre o Marcos Braz. Mas com o Landim, o Bruno Spindel também ganhou esse espaço, né, muito aparecendo em mídia, em entrevistas também. Às vezes, quando aconteceu alguma coisa, ele que falava. Vamos ver como é que vai funcionar aqui no Corinthians. E podemos ter até um primeiro reforço para a temporada 2026. Trata-se do Savarino. O craque Neto trouxe essa informação no dia ali, 24 de dezembro, que o Corinthians está interessado na contratação do meia Jefferson Savarino, que foi oferecido ao clube e agrada muito à comissão técnica. É muito bom jogador. Chegaria no Corinthians e olha, acho que seria titular, provavelmente ao lado do Rodrigo Garro. O Corinthians ganharia muito, mas muito em qualidade técnica. Só que tem um grande problema, que o Corinthians tem que resolver a questão do transfer ban e, lógico, dar uma reduzida na folha salarial antes de prosseguir negociações. Todos nós sabemos que o Corinthians não vai renovar com o Romero, o Maicon provavelmente vai ficar, mas a gente não sabe se o Angelieri fica. O Thales Magno não deve ter o seu contrato de empréstimo estendido. Outros jogadores do clube podem receber propostas para sair, negociações por troca, enfim. O Corinthians quer, para 2026, reduzir um pouco a folha salarial. Mas eu vejo no Savarino um ótimo reforço, tá? Ótimo reforço. Cairia, como eu falei, cairia como uma luva no Corinthians. Tomara que a informação do Neto se concretize, né? E o Corinthians pague o transfer ban. O Stabile falou que em janeiro estaria pago o transfer ban. Mas ele também falou que na primeira quinzena de dezembro já teria resolvido o problema. Não resolveu. Corinthians ser campeão da Copa do Brasil. Sabemos que vamos ter uma boa entrada de receita no início do ano, no mês de janeiro. Cotas, patrocinadores, além da premiação do Corinthians na Copa do Brasil. Uma parte do dinheiro já foi usada para fazer o acordo com o Rojas, então o Corinthians se livrou, pelo menos de um transfer ban que poderia estar ativo, fez o acordo com o Rojas, deve pagar agora até o final dessa semana, e a outra parcela, provavelmente já para o dia 1 de janeiro, dia 2, 3, naquela semana inicial de 2026. Esperamos que isso aconteça. E um fato curioso também, né, nesse dia de Natal, dia 25, onde eu estou gravando o vídeo, né? Você está vendo esse vídeo no dia 26 e depois assim vai por diante, que foi o nosso grande, o maioral, o maior vice-presidente da história do mundo. Não existe nenhum vice-presidente maior do que o do Corinthians. Quando a gente fala que o Parque São Jorge já acabou, aí quando vocês ficam bravos que o Memphis sai cuspindo cobras e largatos, eu já falei. Se o Memphis está de um lado contra a diretoria, eu estou do lado do Memphis. Se o Fabinho Soldado estava também do lado contra a diretoria, eu estou do lado do Fabinho Soldado. Olha a discussão que teve aí em comentários de uma postagem do Armando Mendonça, o maior vice-presidente da história do Brasil, do mundo e do Corinthians. O André colocou: uma coisa que o senhor não é Corinthians, suma do Parque São Jorge para o bem do Corinthians. Aí o Armando respondeu: falou o corintiano, que ajuda muito o clube, vai curtir o título, seu otário. Aí eu quero ver os nobres conselheiros, e aí conselheiros, não vão pedir pro Armando sair do clube? Não vão achar uma cláusula ali no estatuto? Porque ele tá xingando um torcedor do Corinthians, né?
de otário. Olha só que coisa. Ou é só com o Memphis isso? Tô aguardando vocês, viu, nobres conselheiros do Corinthians. Vamos ver qual vai ser a atitude de vocês. Tô aguardando. Mas tem mais, não para por aí não. Olha o que ele falou. O Som comentou: por favor, nos dê de presente nesse Natal a sua saída do Corinthians. Deixe o Corinthians seguir. Aí o Armando respondeu: por que, Som? Tirei o presidente que roubava e dei uma Copa do Brasil e ainda reclama. O Armando Mendonça deu uma Copa do Brasil. Não tô sabendo, Armando Mendonça. Você fez o gol do título? Puta que eu pariu. Eu pensei que era o Memphis. Não foi? Foi você que fez a comemoração assim, ó? Foi você que fez? Porra, Armando Mendonça. Eu não sabia que você era jogador. O cara tinha a cara de pau. Eu dei o título. Puta que eu... Enfim, deixa eu ficar quieto pra não, né? Aí o Paulo: imagina a energia de ser odiado por 32 milhões de pessoas. Aí ele respondeu: curta o título que demos pra vocês. E pra finalizar, eu garanto que se tu sair, Fran Papai Adorno, Romeu Tuma, Andrés do Willo saírem, o Corinthians melhora e muito. Se gosta um pouquinho da instituição, vai embora. Torce na arquibancada, na TV, comentou o Santiago. Aí ele respondeu: não me coloque na mesma laia que a sua. Galera, é o poste mijando no cachorro, né? É o poste mijando no cachorro. O vice-presidente do Corinthians, xinga o torcedor de otário e ainda fala que ele deu a Copa do Brasil. Você não fez nada, Armando Mendonça. Você não fez nada. Você pro Corinthians é a mesma coisa que um 0. É isso mesmo. Você não tem significância nenhuma pro Corinthians. Tem o seu carguinho de vice-presidente até o dia que Deus quiser. Mas você pro Corinthians você não fez nada. E não faz nada também. Bom? Agora, respeita o torcedor, porque foi esse torcedor que pegou sol, que foi pra caravana, que invadiu o Maracanã, que fez tudo durante o ano para fazer o Corinthians campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, fez no Brasileiro abaixo, mas isso aí você não lembra, né? O Brasileiro abaixo, a pré-Libertadores, saiu eliminado, a Sul-Americana na fase de grupos, aí você não lembra, né? Mas é fácil xingar o torcedor de otário. Tá aí. E os conselheiros preocupados em rescindir com o Memphis, porque ele só falou a verdade, que dentro do clube é essa bosta que é. Ficou bem claro isso pra todo mundo, né? Então, Armando Mendonça, suma do Corinthians, como diz o Memphis, né? Quem quer foder o Corinthians? Bora! Let's go! Vai embora do Corinthians. Espero que isso aconteça. Saudações alvinegras, deixa aquele like, se inscreva no canal. Até a próxima e vai Corinthians!